Boa noite para você que está sintonizado aqui na TV Artes, canal 19.1 aberto para toda a região metropolitana de Campinas. E claro, você pode nos acompanhar em todo o território nacional, pelo sinal da Sky, no canal 82, pelo 58 da Nova Parabólica, também no nosso YouTube da TV Artes e no Facebook. Claro, é um prazer ter a sua companhia em todas as noites de sexta-feira, quando a equipe Classe A bate bola aqui na sua telinha e sempre comigo o craque da opinião. Boa noite, Edson Magalhães. Boa noite, Maurício, e boa noite a você que nos acompanha no programa Unisport. Bem, você que nos acompanhou na semana passada ou nas semanas anteriores, sabe muito bem que estamos vivendo a reta final de Série C. O último sábado definiu todos os classificados, os 4. Já conhecíamos um antecipadamente, que era a Ponte Preta, mas ficamos conhecendo o Náutico no mesmo grupo, no outro grupo o Londrina e também o São Bernardo. Claro que aqui na nossa região há tensões voltadas para o derby. O Guarani precisava vencer para subir e também chegar à decisão. Só que não conseguiu nem uma coisa nem outra. A Ponte venceu por 2-0, vai para a decisão e deixou o Guarani mais um ano na Série C do Campeonato Brasileiro. Melhores momentos do derby aí na sua telinha. Um jogo que mostrou, Edson Magalhães, um time do Guarani meio que desatento em relação ao que poderia ter, a necessidade, aliás, que tinha de vitória no jogo para continuar vivo, para subir, para talvez até chegar à decisão dessa Série C. Mas praticamente só a Ponte jogou mais uma vez, Edson. Maurício, você tem toda a razão. A Ponte foi superior. O Guarani um time muito apático no jogo, um time que não parecia que não estava jogando um derby, né? Então, nisso a Ponte aproveitou, né, com um espírito muito mais guerreiro do que o Guarani, e a Ponte soube aproveitar as oportunidades e fazer os gols. Agora, Edson, para um time que teve a oportunidade da classificação mais de uma vez, porque o Guarani não dependeu desta oportunidade, deste derby. Ele teve a chance da classificação antes no jogo contra o Náutico, e antes do jogo contra o Náutico, ele teve a chance também no jogo diante do Brusque. Acabou desperdiçando todas as oportunidades. E o pior, o que mais está na cabeça do torcedor do Guarani é por que esse time não rendeu nessas partidas o que poderia ter rendido. Olha aí, o gol da Ponte nasceu dessa jogada do Guarani na cobrança de falta, o cabeceio, a bola foi na trave. Aí, ó, olha o contragolpe da Ponte, que nasceu na velocidade, no lançamento na grande área, a zaga do Guarani não acompanha, a bola passa de um lado para o outro, vai lá para o Elvis, que levanta no meio, mais uma batida de cabeça do Emerson, ali no meio da zaga do Guarani, e o gol do Bruno marcando o primeiro da Ponte, Edson. Então, aproveitou uma grande falha de passe ali do Kelvin, lá no ataque do Guarani, né? E aí veio o contra-ataque, o Toró puxou o contra-ataque, cruzou, passou, o Elvis foi lá buscar do outro lado, né? Deu um passe ali, quase um passe para o Bruno, só que o Bruno teve a ajuda dos dois zagueiros. Isso. E os dois zagueiros acabaram ajeitando a bola, olha lá, ajeitou a bola para o Bruno fazer o gol. Então foi uma falha coletiva aí do Guarani, onde a Ponte Preta soube aproveitar e aproveitou muito bem. E aí outras oportunidades se sucederam, você está acompanhando com a gente os melhores momentos desse jogo. A rigor, Edson Magalhães, além daquela bola na trave, né, essa chance do Mirandinha foi a maior e melhor do Guarani ao longo de todo o jogo. Essa chance ele não podia perder, né? A bola veio do jeito que ele gostaria que viesse, só que ele não soube aproveitar e bateu mal na bola. Bateu bem e bateu mal, né? Bateu bem porque bateu forte, né? Não daria para o Diogo pegar. Mas bateu mal porque ela foi por cima, né, Maurício? Então, aí seria uma grande oportunidade do Guarani acordar no jogo, né? Como não aconteceu em momento nenhum. Aí foi uma outra chance que o Arthur chutou, só que o Toró estava caído lá na área, deu uma de zagueiro, mas também ele estava impedido, né? Então aí poderia ter saído. E aí você viu como a Ponte continuou construindo jogadas, na rede, né, pelo lado de fora, e depois aí o escanteio do segundo gol marcado pelo Luiz Felipe. O Guarani caiu na armadilha da Ponte, né, eu digo assim, porque a Ponte jogando em casa que jogou no contra-ataque, né, e o Guarani não jogou, né, ficou olhando
a Ponte assim, fazer os contra-ataques e levar os perigos ao gol do Guarani. Maurício, olha, falar para você, foi um desastre, né? Começando já pela escalação errada, que o Matheus fez, né? Para mim teria que jogar o David Braz, né? Um jogador de dispensa apresentações, e eu acho que com isso, jogando David Braz, traria uma maior segurança aí à zaga e ao time do Guarani, viu, Maurício? E um outro detalhe foi ele ter escalado o Caio Melo e deixado o Isaac no banco. É outro erro também, né? O Matheus Costa, ele, de uns jogos para cá, ele tem errado muito nas escalações, as escolhas dele têm sido infelizes, né? E acaba comprometendo aí nos resultados. Isso custou, né, ao Guarani, ao longo, principalmente, do retorno, porque se a gente analisar o turno, Edson Magalhães, até que foi dentro da expectativa. Perdeu o derby no Brinco, mas depois foi lá no Recife, ganhou do Náutico, se recuperou. Depois jogou em casa com o Brusque, ganhou de novo. Então até aí estava equilibrado. Sim. Mas quando começou o retorno, jogando com o Brusque, perdendo fora, aí a chance com o Náutico, estava vencendo, deixou o Timbu empatar, foi com a responsabilidade de vencer um derby, onde jogou mal, e também o técnico aprontou as suas, eu acho que a coisa foi se complicando a cada etapa, Edson. Ali foi o difícil, Maurício, no Guarani, nesse momento, né, depois do jogo contra o Náutico, foi fazer o simples, né, manter o simples, né, e ter outro porém também, o posicionamento do Diego Torres, muito mal posicionado, muito lá atrás, né, é um jogador habilidoso, um jogador que sabe passar bem a bola, lançar bem, bater a gol, e ele ficava longe de tudo isso, Maurício. Então não tem como, né? E o próprio Isaac também, né, no caso contra a Ponte Preta, que faltou. Mas assim, falando do Diego Torres, foi um jogador que fez muita falta ali, da intermediária para frente no time do Guarani. E olha que no derby foi talvez o único jogo que ele jogou um pouquinho mais avançado. Pouca coisa. No segundo tempo, né, Maurício? Isso eu reparei, no segundo tempo. No primeiro tempo ficou aquele que a gente fala, né, o Armandinho ali, dominando, tocando a bola de bonitinho. No segundo tempo que ele arriscou, não. O Matheus deve ter falado para ele, não, avança um pouco mais para poder, né, dar um pouco de perigo ali para a zaga da Ponte Preta. Mas não adiantou, o time estava mal psicologicamente, o Guarani se entregou e a Ponte merecidamente ganhou o jogo. Agora, meus amigos, vamos relembrar algo que nós dissemos aqui no programa quando começou essa fase final sobre esse grupo, e você vai se lembrar, Edson. Probabilidade de subir o Náutico e mais um, né? A gente dizia isso, que era Sim. O Náutico e mais um. Sim, mais um. Só que ao longo do campeonato, nós visualizamos uma situação de queda do Náutico, que não conseguia se recuperar, e os dois times de Campinas navegando de maneira a que os dois poderiam subir juntos. E chegamos na última rodada numa situação que, com o Guarani perdendo como estava, durante a bola rolando no derby, e com o empate que estava acontecendo lá no jogo do Náutico com o Brusque estava se classificando por ter tido um cartão amarelo a menos do que o time do Guarani. E só no finalzinho da partida, o Náutico fez o gol da vitória, né, com o Paulo Sérgio que foi o herói do Náutico no empate com o Guarani em Campinas, e marcou o gol de pênalti lá, que deu a vitória e, consequentemente, o acesso ao Náutico, que chegou até, claro que o torcedor do Náutico não vai dizer isso, mas muitos colocaram o Náutico fora de possibilidade, o Brusque fora de possibilidade. E vejam exatamente que, no final das contas, os três chegaram nos últimos momentos dos jogos com chances de acesso, Edson. O Guarani até poderia, mesmo perdendo, saborear o acesso. Sim, e pela classificação, o Náutico estava em último, né, Maurício? Exato. 5 pontos. Entrou em último lugar. Em último lugar. E tudo aconteceu nas duas últimas partidas. Eu digo, viu, Maurício, que o Guarani não subiu por conta dele mesmo, né? Ele poderia ir para o derby, fazer um jogo normal, né? Um empate ali já adiantava e subir tranquilamente. Só que com as falhas que teve, fora e dentro de campo, acabou deixando aí para o Náutico. Vamos conferir aí na sua telinha a classificação final dos dois grupos. Vamos começar pelo C, que é o grupo onde estão estiveram, né, os times de Campinas. Então, campanha da Ponte, 13 pontos,
Náutico terminou com 8, Guarani terminou com 7 e o Brusque terminou com 6 pontos ganhos. No outro grupo, que é o grupo B, para onde nós vamos agora, também a definição só aconteceu na última rodada. Aí o Londrina terminou em primeiro com 10, o São Bernardo ficou em segundo com 7, o Floresta ficou em terceiro com 7. Observe os números do São Bernardo e do Floresta, a campanha igualzinha. O São Bernardo ganhou no número de gols marcados, porque ele ganhou do Floresta lá e terminou com um gol a mais do que o Floresta. E o Caxias terminou na 4ª colocação, Edson. Esse grupo B refletiu a verdade, digamos assim, nos dois times que subiram? Refletiu, Maurício. O Londrina foi estratégico, né? Porque ele não perdeu nenhuma partida, né? Aí no final ele ganhou, ele empatou 4. Ele só ganhou da equipe do Floresta lá. Foi onde ele definiu o acesso. Ele definiu. Então eles foram bem estratégicos e dentro dessa estratégia que eles traçaram, eles conseguiram chegar aos 10 pontos aí e ir para a final do campeonato da Série C. Bem, públicos da rodada na próxima telinha aí, você vai ver que o Derby Campineiro, com mais de 17 mil espectadores, claro, foi o jogo com maior público nesta rodada, 17.363. Depois o jogo do Náutico, 16.077. O jogo do Londrina teve 7.463. O do Caxias, 4.176. E, aliás, um detalhe. Amanhã começa a decisão, a gente vai falar já, né, no segundo bloco sobre Londrina e Ponte. Esse é o público do VGD, tá? Não cabe mais gente do que 7.400 e alguns espectadores lá. Então é o que se espera de torcida do Londrina lá, tá? E a Ponte fez a lição de casa com 17.363. Nós devemos ter um público parecido com esse no jogo de volta, que é só na semana que vem. Mas Ponte e Londrina é um assunto para o nosso segundo bloco. Nesse primeiro, vamos nos concentrar no Guarani. O presidente Rômulo Amaro, presidente do Conselho de Administração do Guarani, demorou a se pronunciar, tá? No sábado houve só a coletiva do técnico. Aliás, o Matheus Costa perdeu uma grande oportunidade de ficar quieto, que falou muita besteira, muita bobagem, né? Depois de uma eliminação no derby, como aconteceu, com futebol fraco, com erros da equipe, com erros dele. E ele ficou, sabe, divagando. Não, porque o Guarani foi campeão em 78, porque a torcida isso, porque a torcida aquilo, e não respondeu lá muita coisa objetiva. O que fez a diretoria do Guarani? A mesma coisa, não falou nada, a não ser ontem, quinta-feira, quando o presidente do Guarani divulgou uma fala ao torcedor do Guarani. Não foi entrevista não, tá? Ninguém pôde perguntar nada. Assista aí, na íntegra, o que disse o presidente Bugrino. A torcida bugrina, eu como presidente do Conselho de Administração do Guarani Futebol Clube, venho aqui em nome do Conselho para agradecer o apoio do torcedor bugrino, das famílias que compareceram ao estádio, das crianças, das mulheres, das torcidas organizadas que viajaram aí durante 15, 14 horas, pegaram estrada, sol, chuva e ficaram gritando lá do lado da arquibancada para nos apoiar. Então, muito obrigado. Pedir desculpas por nós não termos alcançado o nosso principal objetivo. O futebol, infelizmente, ele não é uma ciência exata e ele nos surpreende às vezes negativamente. Para mim está sendo muito difícil como torcedor do Guarani Futebol Clube. Eu estou aqui no clube há muitos anos, eu sou sócio desde 1983. Para quem conhece a minha história, sabe o quanto eu sou bugrino e quanto eu carrego o nome do Guarani Futebol Clube por onde eu passo há muitos e muitos anos. Então é uma dor muito grande, porém nós precisamos ressaltar que na minha chegada aqui, no início, eu peguei o clube numa situação financeira, administrativa e política muito difícil. A gente tinha acabado de aprovar uma recuperação judicial, compromissos foram assumidos no decorrer do ano com a parcela da recuperação judicial, acordos que foram feitos e não estavam sendo cumpridos, necessidade de contratação para o futebol. Nesse momento, o executivo de futebol que estava na função já tinha sido contratado e estava tomando as decisões. Foi identificado que havia necessidade de uma mudança imediata. Dali para frente, o time trouxe uma nova vida
e já criou expectativas positivas imediatamente. Na janela de exceção, com a vinda do Farney Coelho, ele conseguiu trazer 8 peças muito importantes que mudaram completamente a visão e a estratégia do futebol do Guarani Futebol Clube. Com isso, a chegada do Elano também como coordenador ajudou e contribuiu bastante para essa evolução. Houve a necessidade de uma nova mudança de rota, trocamos o treinador e com ele chegaram mais peças complementares que ajudaram muito na evolução do time. Isso tudo foi construído num trabalho muito árduo, com planejamento e criação de processos, coisas que nós não tínhamos aqui no Guarani Futebol Clube há muito tempo. Importante que o trabalho seja mantido nesta mesma conduta, com responsabilidade financeira, pois hoje nós temos aqui uma estabilidade dentro de um planejamento orçamentário de 2025, onde nós não ultrapassamos o nosso limite de gastos. Estamos com as contas em ordem, isso é responsabilidade financeira, e isso nós pretendemos manter, porque é muito importante para a construção de um clube. Dentro de tudo isso, eu acredito que todo o trabalho não foi jogado fora. Nós precisamos sim valorizar o que foi feito e pedir para que seja dado continuidade em 2026 para que o Guarani volte e retorne mais forte. Eu acredito sim que um trabalho desde o início, pelos profissionais que aqui hoje estão, tendo tempo de planejamento, de execução, de uma pré-temporada bem realizada, eu tenho certeza que nós vamos conseguir almejar voos bem maiores aqui dentro do Guarani Futebol Clube, que é o nosso objetivo. Independente de quem esteja aqui como presidente, enquanto eu e o Conselho de Administração atual estiver aqui, nós iremos brigar, como sempre brigamos, para ter o Guarani forte e fazer o melhor possível, mesmo nesses momentos de dificuldade. É nesses momentos de dificuldade que nós vamos mostrar que nós somos fortes. Ainda essa semana, vamos definir como ficarão as mudanças e os próximos passos para que o Departamento de Futebol do Guarani dê continuidade ao trabalho e volte em 2026 mais forte. Agradeço a toda a torcida bugrina mais uma vez. Bem, vamos colocar alguns pingos nos is. Primeiro, realmente o Rômulo Amaro, presidente atual do Conselho de Administração do Guarani, pegou o bonde andando, quando o até então presidente acabou abandonando o barco. Só que ele é presidente, ele não é presidente do Guarani, ele é presidente do Conselho de Administração do Guarani. O Conselho envolve vários pares ali nessa diretoria que comandam os destinos do Guarani, tá? Então, quando ele diz assim, eu peguei numa situação A, B, C, D, mas você pegou de um colega seu de conselho do Guarani, de conselho administrativo do Guarani. Estava a par do que estava acontecendo. Ele disse assim como se eu não soubesse o que estava acontecendo, mas você não deu anuência para o seu antigo colega que presidia esse conselho de administração do Guarani para aquilo que era feito? Ah, não foi você que contratou o antigo executivo de futebol, mas não foi com a sua anuência, com a anuência dos seus pares de diretoria, que o outro executivo de futebol foi contratado? Então essa história de dizer, eu não fiz parte do que foi montado aqui, eu peguei depois e tentei resolver, não é bem assim, tá? Não é bem assim, então vamos esclarecer as coisas. Outro detalhe, quando ele fala, ainda nesta semana vamos resolver o problema, tem outro detalhe, hoje é sexta-feira, a semana termina no sábado. Eu creio que nós não teremos novidades até amanhã, tá? O Farney, no meu modo de ver, daqui a pouco o Edson vai dar a opinião dele, tem que continuar fazendo o trabalho dele, como o Elano tem que fazer, como até o Matheus Costa tem que continuar trabalhando. Só que não depende dele, nem dos pares de diretoria dele. Sabe por quê? Porque o Guarani tem eleição em dezembro. Não existe ainda chapa oficial, nem de situação, nem de oposição. Mas, por exemplo, a gente sabe que o Wilson Matos, que lidera o projeto da Hyper, tem o desejo de se tornar presidente do Guarani. Se isso se oficializar, ele ou qualquer outro candidato que não seja parte da atual administração do Guarani, como é que fica? Ele chega lá agora, vamos renovar o contrato de todo mundo, aí chega o outro presidente e fala, eu não quero. E aí, Edson Magalhães? E aí fica na escolha aí do o Elano e o Farney que vão escolher, e o Matheus, que eles que irão escolher os atletas que ficarão.
né? Então tem que continuar trabalhando, né, até dezembro, de forma normal, né, que tudo corra bem, para que o Guarani tenha uma eleição tranquila, escolha a melhor pessoa para continuar dirigindo esse Guarani e quem sabe ano que vem aí subir, fazer um bom trabalho e subir obrigatoriamente para a Série B, né? Porque disputar mais um ano de Série C, não, ano que vem, né? Em 2027, para 2027, né? Porque ano que vem vai disputar uma Série C novamente e tem que entrar super preparado, fazer a lição de casa, né? Fazer a lição de casa e também fora de casa e subir o mais rápido possível, Maurício, porque ficar na Série C mais um ano, né? E parece-me que foi até a opção do Guarani também, porque o Marcelo Fernandes falou, que o objetivo do Guarani, naquele momento que ele estava assumindo, era sair, né, da zona do rebaixamento e se manter na Série C. Então, um objetivo foi alcançado, né, Maurício? De continuar na Série C. É outra coisa que o presidente não tocou ainda, né? O Guarani esteve a ponto de ser rebaixado para a Série D do Campeonato Brasileiro, né? Então, os pingos nos is precisam ser colocados de uma maneira um pouco diferente pelo sistema administrativo do clube. Vamos aguardar as próximas horas. Bem, Série C do ano que vem é onde o Guarani vai estar. Confere aí na sua telinha quais são os times que já estão garantidos nessa Série C do Campeonato Brasileiro do ano que vem. Nós temos o Confiança, o Ipiranga, o Maringá, o Ituano, Botafogo, Figueirense, Anápolis, Itabaiana, times que se mantiveram. Quem subiu da Série D? O Santa Cruz, o Barra, o Maranhão e a Inter de Limeira. E quem sobrou nesse quadrangular final? Guarani, Brusque, Floresta e o Caxias. Essa é a Série C do ano que vem, Edson Magalhães. Difícil, Maurício. Difícil, muito difícil, né? O Guarani vai ter que montar um bom time, né? Vai ter que manter aí o Matheus, mas o Matheus já com uma experiência de Série C e saber como jogar a Série C, Maurício, porque foi a forma que a Ponte subiu, né? Ela soube jogar a Série C, tanto que fez um campeonato impecável, né? A Ponte Preta. Então o Guarani precisa ficar esperto ano que vem para conseguir o acesso à Série B. E só lembrando que aí faltam os 4 que vão cair da Série B deste ano, né? Que hoje tem o Paysandu, tem Amazonas, tem Volta Redonda e Botafogo de Ribeirão Preto. Se terminasse hoje, seriam esses 4 que se juntariam a esse elenco aí da Série C. Você vê, destacar aí o Botafogo da Paraíba, o Confiança, o Ipiranga, o Maringá, o Ituano novamente aí, né? Inter de Limeira, Santa Cruz, Maurício, que chegou nas finais aí da Série D, né? Exatamente, decidiu com o Barra. Você acha que Santa Cruz vai querer ficar? Não vai querer ficar. Então, um time aí que o Caxias, que fez uma bela campanha, Floresta, que fez uma bela campanha, o Brusque também. Então, assim, será mais difícil ainda, viu, Maurício? Sim, não tenho dúvidas. Meus amigos, vamos ao primeiro intervalo, aqui no nosso Uniesportes. Daqui a pouco, tudo da decisão entre Londrina e Ponte Preta. Até já. Na Unifage, você não só aprende sobre inteligência artificial, você a cria. Aqui é prática constante e conexão direta com o mercado global. Parceria com a Amazon, fazendo você ter destaque no mercado. Prepare-se para ser um profissional ético, criativo e com salários competitivos. Não fique para trás. A inteligência do futuro espera por quem tem coragem de liderar. Unifage, inovação que transforma. Você sabia que pode contribuir com a segurança de Jaguariúna? Participe das reuniões do Conseg, que acontecem toda primeira segunda-feira do mês, na Câmara Municipal. Faça parte da construção de uma cidade mais segura. Cidadania, uma iniciativa, TV Artes e Unifage. Qual é o futuro ideal para você? Para os pacientes da AACD, é viver em um mundo onde as diferenças não sejam barreiras, é ter acesso à saúde de qualidade, é circular com autonomia e acessibilidade, é contar com a confiança de quem acredita em você.
é garantir que todos recebam tratamento de excelência e, com a força da sua doação, a AACD transforma a vida há 75 anos. Confiamos no futuro, confiamos em você. Doe agora! Olambra é conhecida em todo o Brasil pela beleza das flores e pelo orgulho em preservar suas raízes holandesas. Uma cidade charmosa, onde a cultura e a arte estão por toda parte. Olambra é arte, é cultura. Fique por dentro da programação da TV Artes e da TV Cultura em nossa região. Sintonize canal 19 na TV aberta, 58 na Nova Parabólica e canal 82 na Sky. Sabe qual é o segredo das mulheres que estão conseguindo emagrecer de graça? Elas ligaram e adquiriram o Glicotrate numa condição única. 70% de desconto para você nivelar sua glicemia e mandar embora o fantasma da diabetes. E o emagrecimento vem junto, mas de graça, sem tirar nenhum real do bolso. Ligue e garanta o seu. Na Unifage, você não só estuda, você vive a experiência de ser protagonista da sua história. Com aulas práticas desde o primeiro dia e uma infraestrutura de ponta, o aprendizado aqui vai muito além da sala de aula. Tecnologia, inovação e um time de mestres que inspiram. Com ensino por competência, conexões globais e certificações intermediárias, a Unifage te prepara para o mundo real. Unifage, mais que educação, uma jornada transformadora. Bem, voltamos aqui com o nosso Uniesportes desta sexta-feira, agora para falar de Ponte Preta e Londrina, jogo que começa a decidir nesse sábado a Série C do Campeonato Brasileiro. O técnico Marcelo Fernandes, logo após as vitórias sobre o Guarani, no derby, ele pontuou algumas questões, como por exemplo, o caso do Gé, que nem seguiu nessa viagem, está entregue ao departamento médico Ponte Pretano, e falou de alguns jogadores que participaram desse derby e de jogos anteriores em condições bem específicas. Vamos acompanhar o que disse o técnico Ponte Pretano. O Gé está em tratamento intensivo, o Gé teve o problema do Gé é o seguinte, o Gé ele já teve essa mesma lesão na outra perna, onde ele foi também jogar um derby, se eu não me engano, e machucou e teve que fazer uma cirurgia. A contusão dele é a mesma coisa dessa perna que ele foi tentar jogar e arrebentou e teve que fazer cirurgia. Então ele está num tratamento muito forte, tanto 2 períodos aqui na Ponte Preta, está trabalhando muito, está voltado para tentar qualificar, a gente tem uma esperança sim, que aí a gente possa contar com ele no segundo jogo. Esperança que eu digo é otimismo. Eu quero deixar bem claro que o Gé em nenhum momento vai entrar em campo com a possibilidade de ter a mesma coisa que teve com ele da outra vez. Isso é um compromisso meu com ele, de profissional, ele é um cara que ficou muito assustado. E foi no lance bobo do treino que aconteceu isso. Ele foi chutar uma bola para ir pro bobinho do meio, sentiu a perna, treinou e depois teve muita dor e foi isso que aconteceu. Então, a gente quer muito que ele faça essa final, vai ser importante também para ele. Ele está se dedicando muito, mas quero deixar bem claro, ele vai jogar se tiver em plenas condições para que ele não aconteça nada que ele possa, uma recidiva, que ele possa se complicar na carreira dele. O Gé foi muito importante pra gente nos jogos que ele jogou com a gente, mas muito importante. Não só ele, como todos os jogadores. Então a gente quer, se Deus quiser, ter todos à disposição, mas caso o Gé não tenha condições de jogo, ele não vai pro jogo não. O Léo, ele foi até o último momento para tentar jogar. Ele teve uma contusão no adutor, no jogo aqui, foi aqui em casa, não foi isso? Sim. Contra o Náutico, né? E ele tentou muito jogar, muito. Mas eu fui bem claro para ele, sincero, eu não vou colocar ninguém que não estiver 100%. Ele com certeza seria uma peça importante pra gente até pensar na equipe titular, entendeu? Só que ele tava com algumas dores na quinta-feira. E dali em diante eu já trabalhei com o time que veio aqui hoje, né? Nós treinamos no CT mesmo, até tiramos o treino daqui para ir lá pro CT. E fui claro com ele. Ele me ligou, eu liguei para ele. Assim, Léo, não adianta você querer jogar e sair no primeiro tempo e me matar nas substituições na troca.
Ele foi consciente, ele entendeu, ele também falou que estava sentindo um pouco. É o finalzinho, eu acho que essa semana agora ele vai vir com a gente já de vez, sem problema nenhum, já inteiro, para que a gente possa pensar naquilo que é de melhor, para a gente jogar lá com Londrina, lá em Londrina. Quanto o Rodrigo é um jogador que eu gosto muito de verdade, é um jogador, é um profissional exemplar, um jogador que foi viajar para Brusque sem condições de jogo, pelos problemas que ele já teve no joelho e pelo campo que apresentou lá em Brusque. Nós tivemos que fazer uma relação em Brusque. Eu vi muitas informações aí que as trocas... Teve jogador que foi pro banco e não tinha condições de jogar. Mas eles foram por ser profissionais, o caso do Rodrigo foi um, o Danley outro, o Sérgio outro, que não tinham condições de 100%, 80%, e o Rodrigo se dispôs a viajar para que fosse com a gente para Brusque, para o banco não ir desfalcado. Caso necessitasse alguma coisa, ele com certeza iria entrar. Ainda bem que não deu. A estratégia que a gente montou era para chegar hoje aqui com todo mundo inteiro. Não temos o Gé, infelizmente, não temos também o próprio Brito, que está no DM, que operou o joelho, né? O Léo, que está nessa situação. Mas tanto o Rodrigo, que entrou muito bem, um camisa 5 nato, um cara, como se fala na bola, nego velho, cascudo, que para esses jogos é os caras que aparecem no jogo, é os caras que chamam a responsa e a bola não queima no pé. E no caso do Tavares, o Tavares vem entrando comigo todos os jogos, entrando muito bem nos jogos. E como tinha o lado esquerdo forte do Emerson, que eu já sei, o Tavares caiu como uma luva nessa distribuição. E invertemos também o Bruno, coloquei o Bruno por fora e deixei o Toró por dentro. Porque no jogo passado com o Náutico, o Arnaldo foi muito forte ali com o Toró tentou, mas não conseguiu, e o Bruno ele é mais firme na marcação. Então a gente optou pelo Bruno de um lado, o Tavares do outro, e eu acho que a estratégia foi bem montada e a entrega dos jogadores mostrou, tá aí o resultado. A pergunta que eu faço é a seguinte, Edson Magalhães, realmente a estratégia foi bem montada pelo Marcelo para o derby? Foi muito bem montado, Maurício. O Marcelo foi malandro no bom sentido, né? Ele sabia das falhas do Guarani, né, onde ele poderia jogar, tanto que eu comentei anteriormente que o Guarani caiu na armadilha da Ponte Preta, né? Então a Ponte, quem tinha que atacar era a Ponte, que estava jogando em casa, com a torcida, né? Tinha aquela obrigação, mas não, a Ponte acabou esperando o Guarani e começou a sair no contra-ataque. Ele citou esse volante da Ponte Preta, o Rodrigo, né? Aliás, o Rodrigo e o Luiz Felipe fizeram uma partida impecável, né? Pegaram, sabe, sem fazer falta, né? Jogaram muito bem. O Elvis jogou naquela posição dele também, mais ali no meio de campo para frente, e deixou para o Rodrigo e Luiz Felipe marcarem, que deram conta do recado tranquilamente, viu, Maurício? Muito bem, agora o jogo é diante do Londrina, amanhã, 5 da tarde, lá no VGD. Confere aí as datas e horários dessa grande decisão da Série C do Campeonato Brasileiro. Bem, depois do jogo de amanhã, Edson, o jogo é no Majestoso, tá? Tá aí as duas datas para você. O VGD é o palco da ida e o Moisés Lucarelli é o palco da volta. Qual é a vantagem que a Ponte tem? É só de jogar em casa, não tem nenhuma outra vantagem. Se tivermos empates de placar ou se os 2 jogos terminarem empatados, se cada um vencer um pela mesma contagem de gols, digamos assim, decisão dos pênaltis, Edson. E aí, tem favorito? Pênalti, Maurício. Você já conhece aquele ditado, né? Os 2 presidentes que tinham que bater, né? A responsabilidade é tão grande, então o Eberlin que tinha que bater o pênalti e o presidente do Londrina bateu o pênalti. Mas não, sobra para os jogadores. E quem tiver melhor, né, psicologicamente falando, né, melhor fisicamente também falando, é o que será o vencedor. Mas será um jogo muito difícil. Londrina é um time muito bom, mostrou aí durante todo o campeonato. É um time que sabe a estratégia, é um time que entra em campo, é aquele time chato, né, que sabe jogar, né, e não deixa o adversário jogar. Então serão 2 jogos ótimos de assistir, viu, Maurício? Porque a Ponte em casa vai para cima, né? Ou pode até jogar como jogou contra o Guarani, né? Fazer o Londrina cair na armadilha. Mas ainda vamos ver durante a semana aí o que
treinador da Ponte, o Marcelo, vai apresentar, e os jogadores que eles terá à disposição, né? Se o Gé jogar, se o Gé voltar, é um grande reforço para a Ponte Preta. Aí vai jogar no 4-3-3 mesmo, não tem como. Mas sem o Gé, eu acho que o Marcelo prefere jogar ali no 4-4, quase 4-4-3, mais um 4-4-2, né, deixando o Bruno e o Toro lá na frente e fazendo com que o Diego Tavares volte um pouquinho para ajudar na marcação. Muito bem, vamos esperar o jogo de amanhã. Meus amigos, tem muito mais aqui no Unisports, tá? No último bloco vai ter Seleção Brasileira, vamos falar de Copa Paulista, de vôlei e também da Série A3 do ano que vem. Não saia daí porque nós voltamos já já. Na Unifage, você não só aprende sobre inteligência artificial, você a cria. Aqui é prática constante e conexão direta com o mercado global. Parceria com a Amazon, fazendo você ter destaque no mercado. Prepare-se para ser um profissional ético, criativo e com salários competitivos. Não fique para trás. A inteligência do futuro espera por quem tem coragem de liderar. Unifage, inovação que transforma. Você sabia que pode contribuir com a segurança de Jaguariúna? Participe das reuniões do Conseg, que acontecem toda primeira segunda-feira do mês, na Câmara Municipal. Faça parte da construção de uma cidade mais segura. Cidadania, uma iniciativa, TV Artes e Unifage. Qual é o futuro ideal para você? Para os pacientes da AACD, é viver em um mundo onde as diferenças não sejam barreiras, é ter acesso à saúde de qualidade, é circular com autonomia e acessibilidade, é contar com a confiança de quem acredita em você, é garantir que todos recebam tratamento de excelência e, com a força da sua doação, a AACD transforma a vida há 75 anos. Confiamos no futuro, confiamos em você. Doe agora! Na Unifage, você não só estuda, você vive a experiência de ser protagonista da sua história. Com aulas práticas desde o primeiro dia e uma infraestrutura de ponta, o aprendizado aqui vai muito além da sala de aula. Tecnologia, inovação e um time de mestres que inspiram. Com ensino por competência, conexões globais e certificações intermediárias, a Unifage te prepara para o mundo real. Unifage, mais que educação, uma jornada transformadora. Estamos de volta com o terceiro bloco aqui do nosso Unisportes. Bem, esta semana a Federação Paulista realizou o Conselho Arbitral da Série A4 e também da Série A3. Os dois campeonatos terão o mesmo formato deste ano, tá? Um turno só, corrido, e depois as próximas etapas também nos mesmos módulos eliminatórios. O Rio Branco de Americana é um dos times da nossa região que vai disputar a Série A3. O presidente Cláudio Bonaldo falou, depois do Conselho Técnico da Federação, sobre o que foi discutido e como está se preparando o Tigre de Americana. Vamos acompanhar. Preparativos a gente sempre começa, né? Logo quando termina a Copa Paulista, a gente já tem que pensar lá nos preparativos para a 3 do ano que vem. Então, nós estamos, lógico, não divulgamos ainda muitos atletas, mas nós temos uma grande quantidade de atletas já contratados já, né? Lógico que nós temos que ter cautela em relação aos exames clínicos, exames médicos, né? Mas já temos mais da metade do elenco formado já. A federação tem uma preocupação muito grande com relação à arbitragem. Eles, lógico, tratam com muito carinho essa situação da arbitragem. Por isso que provavelmente nas fases mata-mata já vai ter realmente o assistente de vídeo, né?
né? Mas assim, eles estão tentando profissionalizar essa área justamente para não houver erros. Mas a gente sabe que todos são seres humanos, né? Então, compatível é erro. Mas eles estão buscando realmente uma excelência nisso e a gente espera e dá todo o voto que não aconteça o que aconteceu com a gente na A3 esse ano, que melhore cada vez mais aí e que o Rio Branco possa atingir os objetivos lá em 2026. Agora com a data mais concretizada, né? O campeonato vai se iniciar dia 25 de janeiro. A gente já vai marcar uma data da apresentação, provavelmente final de novembro, né? Para já começar as atividades, com a apresentação do elenco já praticamente completo. Mas a gente já tem atletas contratados, mais da metade do elenco já está contratado com não o contrato federativo, né? Mas o contrato particular. E os jogos a gente vai mandar aos sábados mesmo, né? Às 15 horas. Então essa é a definição nossa em relação ao campeonato do ano que vem. E meio de semana? Meio de semana, às 15 horas, na quarta-feira, até que a gente não tenha a iluminação no estádio desse vídeo. Um detalhe importante, o Rio Branco já disse aí, através do seu presidente, que todos os jogos no Décio Vita serão às 3 da tarde, porque o Rio Branco não dispõe de sistema de iluminação. Já o estádio Antônio Lins Ribeiro Guimarães, em Santa Bárbara do Oeste, terá reformulado seu sistema de iluminação ainda nesse final de ano e o União Barbarense vai jogar à noite em casa a partir da próxima temporada. Então essa é uma novidade na região. Os clubes da A3 aí na sua telinha, ó, confere como será a Série A3 da próxima temporada. Nós temos aí, Edson Magalhães, o Itapirense, o Desportivo Brasil, o Paulista de Jundiaí, o Rio Branco de Americana, o Rio Claro, lá da cidade de Rio Claro, o União Barbarense e o União São João de Araras, representando a nossa região, Edson. Que bacana, Maurício. Vários times aqui da nossa região, né, reaparecendo, né, o União São João de Araras, né, o próprio Paulista de Jundiaí, né, os times aqui da região, o Rio Branco, o Capivariano não, o União Santa Bárbara, né, o Itapirense. Então, vários times da região que estarão aí na disputa e certamente virão mais fortes ainda, porque sabe que o campeonato não é fácil, Maurício. Na próxima tela, a fórmula de disputa, bem resumida, né, para você entender, e essa fórmula também é a da Série A4, tá? Primeira fase, turno único. Segunda fase, quartas, semi e final, ida e volta. E a final também tendo a possibilidade de ter o VAR ou o outro sistema alternativo. Todos os jogos transmitidos pelo YouTube Paulistão. Bem, hoje é dia de decisão no voleibol masculino. O Campinas, daqui a pouquinho, entra em quadra e enfrenta o Suzano. Enquanto você vê aí os melhores momentos do jogo de ida, onde o Campinas venceu o Suzano fora de casa por 3-0, claro, Taquaral lotado daqui a pouco, Edson Magalhães. Nossa, casa cheia, Maurício. Casa cheia, saindo pelo ladrão. Né? Um jogo espetacular, um jogo de feras, né? Jogo de nível de seleção brasileira, né? Então será um jogo imperdível e que eu, logicamente, boto muita fé no nosso vôlei Renata, Maurício, que, aliás, além de ter jogadores de seleção, jogadores de alto nível, é um time muito coletivo, joga com uma coletividade muito forte, por isso que tem alcançado os bons resultados. Muito bem, lembrando que o Campinas, se vencer o jogo, será naturalmente campeão. Se perder o jogo, aí nós vamos para o Golden 7, que é o 7 de desempate, o 7 normal, 25 pontos, para sabermos quem é o campeão paulista que sai na noite de hoje, obrigatoriamente. O basquetebol feminino de Campinas, Edson, hoje você está desculpado, porque está jogando nesse momento em Campinas, no Tênis Clube, com a equipe do SESI, tá? Então hoje não tinha como você estar em dois lugares ao mesmo tempo. Não tem condições. Campeonato... Copa Paulista já conhece o seu campeão, isso porque sábado tivemos a grande decisão em Piracicaba, aí na sua tela, rolando os melhores momentos do 15, que conseguiu vencer o time de Indaiatuba, o Primavera, por 2-0, o último gol foi já nos acréscimos, e assim o 15 está realmente finalizando esse ano em alta, Edson Magalhães. Bacana, Maurício, dois grandes jogos, né? E eu cravei, não sei se você lembra, o Primavera,
Mas Sim. vou falar uma coisa para você, Maurício. O 15 de Piracicaba foi muito marrudo, foi um time, sabe, de muita decisão e, logicamente, a sua grande torcida ajudou e muito nessas duas partidas, Maurício. Então, o 15 acabou merecendo aí levar o título. E o 15 vai disputar a Série D do Campeonato Brasileiro e o time de Indaiatuba, o Primavera, vai ficar com a Copa do Brasil. Por falar em Série D, vamos recordar aí na sua tela, agora na sequência, quais são os clubes de São Paulo, já definidos, óbvio, que vão disputar a Série D, a 4ª divisão do Campeonato Brasileiro, na próxima temporada. Confere aí, Portuguesa, Velo Clube, Noroeste, Água Santa e o Inhoquinha de São Magalhães. Nossa, bem representado. Agora, assim, a Série D, né? Vamos ver agora se a CBF dá estrutura, né, para que os jogos sejam, né, tenhamos bons jogos e não tenha muita reclamação da arbitragem, né, Maurício? Porque reclamar da arbitragem hoje em dia virou moda. Todo mundo só reclama da arbitragem. Agora ninguém reclama do goleiro que falhou, do centroavante que perdeu o gol, né, do zagueiro que entregou o ouro. Você entendeu? Então é tudo em cima dos árbitros. Então fica fácil, né? O torcedor vai na barca dos jogadores ou dos dirigentes e o torcedor acaba indo na barca desse pessoal e acreditando que somente os árbitros erram. Olha, temos 2 debutantes a nível nacional no futebol de São Paulo. Um é o Velo Clube, que pela primeira vez joga uma competição nacional, no caso a Série D, e o outro é o Primavera, né, que pela primeira vez vai disputar uma Copa do Brasil. Então são 2 debutantes a nível nacional na próxima temporada. Que façam ótimas campanhas, né, Maurício? E a nossa seleção brasileira, hein? Jogou na terça, jogou com o Japão, vencia por 2-0, mas aí, melhores lances aí na sua tela. Edson Magalhães, quem esperava uma outra vitória brasileira tranquila diante do Japão, a exemplo do que comentávamos aqui semana passada no jogo contra a Coreia, viu o Brasil jogar no primeiro tempo. No segundo, ficou nos vestiários? Como é que foi essa história, Edson? Maurício, o segundo tempo, sabe, com as substituições, né, já jogaram, o Brasil jogou sem 8 titulares, né? E só jogou de titular o Bruno Guimarães, o Casemiro e o Vini Júnior. E o Vini Júnior. Só 3. O restante eram, entre aspas, reservas. E no segundo tempo a coisa desandou, Maurício. Desandou, né? Desandou aí muito mais para o lado do Bruno, do zagueiro central da seleção brasileira, né? Que na minha visão, né, dentro do que eu vi, ali foi uma bola atrasada do meia lá, do Paquetá. Né? O Paquetá atrasou uma bola na fogueira para o Bruno, e o Bruno ali naquela época, naquela hora não quis dar um bicão na bola, quis sair bonitinho, acabou entregando ouro aí para o Japão. Então, sabe, aí depois ele, no lance do terceiro gol, né? Foi do terceiro gol, ele acabou colocando a bola para dentro das redes, né? Sendo que aquela bola já ia entrar, mas também méritos para o jogador do Japão, que pegou de primeira também, né? Claro. Não foi só a falha do Bruno. Então, acabou aí a primeira vez que o Brasil perde do Japão, né? Então tudo tem a primeira vez, né, Maurício? Com certeza. Bem, é o seguinte, Edson Magalhães, o papo tá bom, mas como diz o outro, o tempo urge. E se o tempo urge, a gente vai terminar essa conversa lá no City Bar ou no City Tortas. Nossa, Combinado, Edson Magalhães? Combinado. Vai longe, então, essa conversa. Com certeza. Porque lá, você sabe, os melhores bolinhos de bacalhau, salgados, o melhor bacalhau, as tortas maravilhosas, tudo isso tem todo santo dia, desde as 11 da manhã até as 11 da noite, até o último cliente, tanto no City Bar como no City Tortas, bem ali no coração do Cambuí. Edson Magalhães, aquele abraço, obrigado mais uma vez, voltamos na próxima sexta. Valeu, Maurício, muito obrigado pela oportunidade e obrigado a você por ter nos acompanhado até o momento. Muito bem, e olha, na semana que vem, Edson Magalhães e meus amigos, nós vamos ter alguns detalhes importantes para a gente comentar aqui no programa. Além da decisão da Série C do Campeonato Brasileiro, que estaremos na véspera do último jogo, nós vamos detalhar mais também
as questões dos campeonatos paulistas. Hoje a gente deu uma pincelada quando nós falamos da Série A3, inclusive com a palavra do presidente do Rio Branco. Já falei que a Série A4 vai ter a mesma sistemática de disputa, ou seja, não muda, mas tem uma grande expectativa para os conselhos da Série A2 e principalmente da Série A1, que serão nas próximas semanas. Então aí nós saberemos finalmente, Edson, como vai ser disputado o Campeonato Paulista da primeira divisão, que é o grande problema. Só temos 11 datas, não dá para ser a mesma fórmula que foi nas temporadas passadas. Agora há que se fazer uma readequação. E a Série A2, ela também vai mais ou menos na mesma toada da Série A1. Então fica uma expectativa pela semana que entra, deve haver a definição da A2 e só depois a definição da Série A1. E temos times da nossa região, tanto na A2 quanto na Série A1. Então, o pessoal da A3, o pessoal da A4 já está resolvido. Agora, nas próximas semanas, nós vamos ter o entendimento de como vai funcionar a elite do nosso futebol. Lembrando que o Campeonato Brasileiro também começa em janeiro, é no fim do mês, mas é em janeiro, Edson. Muita coisa para acontecer, né, Maurício? Então, realmente a CBF, Federação Paulista, todas as federações têm que se organizarem, né? Não tem como. Tem que haver uma organização diferente né, do que há até essa temporada. Bem diferente, né, para que atenda a todos. E só um detalhe ainda acerca da seleção brasileira, que a gente comentou nesse finalzinho de bloco. No mês de novembro, teremos mais 2 amistosos, os últimos do ano, contra seleções africanas, mas em continente europeu. Será que dessa vez os jogadores que atuam no Brasil vão ser mais lembrados pelo Ancelotti? Maurício, eu li uma matéria dizendo que sim, né? Que os jogadores, que o Ancelotti ia dar preferência aos jogadores que estão no Brasil. Vamos acompanhar, vamos ver. Eu acho que, já passou da hora dele observar os jogadores aqui que estão no Brasil. Tomara que ele consiga, né, atender aí e que os jogadores que forem convocados, né, tenham um grande sucesso ali na seleção. Porque, na verdade, Maurício, eu acho que ele já tem que definir um time titular. Pelo menos aí 6, 7 posições, né? Então, o Brasil não pode bobear, a Copa do Mundo chega rapidinho e, obrigatoriamente, teremos que fazer uma boa campanha nesse Mundial. É verdade, é agora ou nunca. Agora sim, Edson, aquele abraço e até a próxima. Abraço, Maurício, muito obrigado. Agradecendo a você que esteve conosco, acompanhando pelo canal aberto 19.1, você que esteve na Sky no 82, na Nova Parabólica no 58, no YouTube, no Facebook da nossa TV Artes, em mais esta edição do Unisports. Na próxima sexta, às 7 da noite, nós estamos de volta. Muito obrigado, um excelente final de semana para você e até lá. Na Unifage, você não só aprende sobre inteligência artificial, você a cria. Aqui é prática constante e conexão direta com o mercado global. Parceria com a Amazon, fazendo você ter destaque no mercado. Prepare-se para ser um profissional ético, criativo e com salários competitivos. Não fique para trás. A inteligência do futuro espera por quem tem coragem de liderar. Unifage, inovação que transforma. Você sabia que pode contribuir com a segurança de Jaguariúna? Participe das reuniões do Conseg, que acontecem toda primeira segunda-feira do mês, na Câmara Municipal. Faça parte da construção de uma cidade mais segura. Cidadania, uma iniciativa, TV Artes e Unifage. Qual é o futuro ideal para você?
Para os pacientes da AACD, é viver em um mundo onde as diferenças não sejam barreiras, é ter acesso à saúde de qualidade, é circular com autonomia e acessibilidade, é contar com a confiança de quem acredita em você. É garantir que todos recebam tratamento de excelência e, com a força da sua doação, a AACD transforma a vida há 75 anos. Confiamos no futuro, confiamos em você. Doe agora! Olambra é conhecida em todo o Brasil pela beleza das flores e pelo orgulho em preservar suas raízes holandesas. Uma cidade charmosa, onde a cultura e a arte estão por toda parte. Olambra é arte, é cultura. Fique por dentro da programação da TV Artes e da TV Cultura em nossa região. Sintonize canal 19 na TV aberta, 58 na Nova Parabólica e canal 82 na Sky. Sabe qual é o segredo das mulheres que estão conseguindo emagrecer de graça? Elas ligaram e adquiriram o Glicotrate numa condição única. 70% de desconto para você nivelar sua glicemia e mandar embora o fantasma da diabetes. E o emagrecimento vem junto, mas de graça, sem tirar nenhum real do bolso. Ligue e garanta o seu. Na Unifage, você não só estuda, você vive a experiência de ser protagonista da sua história. Com aulas práticas desde o primeiro dia e uma infraestrutura de ponta, o aprendizado aqui vai muito além da sala de aula. Tecnologia, inovação e um time de mestres que inspiram. Com ensino por competência, conexões globais e certificações intermediárias, a Unifage te prepara para o mundo real. Unifage, mais que educação, uma jornada transformadora.